Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui de novo para conversar com seu coração e não com seu cabeção. Se você sente afinidade com a minha energia, então esse vídeo é para você. Gente, hoje eu vou contar um caos pra vocês, adoro contar história. Tem uma cliente minha que ela tava me falando que o marido dela chegou em casa um dia assim meio chateado, meio cabisbaixo. E aí ela via ele com aquela cara, né, de mau humor. E ela olhava pra ele e não entendia o motivo dele estar com aquela cara. Ela ficava perguntando: o que você tem, o que foi? E ele: não tô bem, né? E ele simplesmente não falava. E ela lembrou que ele a viu conversando com um vizinho, né, dela. E ela deduziu então que ele estava com ciúmes daquela situação e que por isso que ele estava com aquela cara de mau humor. E aí, o que ela começou a fazer? Ela deduziu, isso é tudo coisa da cabeça dela, porque nós mulheres, a gente tem uma criatividade, assim, que é uma coisa singular, para imaginar coisas, né? E enfim, ela começou a criar aquela história na cabeça dela e atribuir a cara de mau humor dele ao fato dela ter conversado com o vizinho e dele ter visto, porque ela se projetou nele, porque se fosse ao contrário, se fosse ele conversando com a vizinha, ela teria ficado com ciúmes e teria feito uma cara de mau humor também, né? E aí ela já começou a discursar: não, porque você tá com essa cara, só porque eu conversei com o fulano ontem, eu sei que é por isso, porque você tá estranho comigo, porque você não fala comigo e não sei o que. Já começou a falar com ele num tom de cobrança muito grande, sem saber o real motivo. E ele falou: olha, minha querida, eu tô assim porque eu fui demitida do meu emprego, nem lembrava que você tinha conversado com fulano. E aí ela ficou com a cara no chão, ela falou: ai, Gisela, aí que eu me dei conta do quanto eu sou projetiva, porque ele tava sofrendo por conta de outras questões. Tem um negócio na minha boca, do batom. Tá sujo, meu dente? Não, nem um pouquinho, limpinho. Então, assim, ele estava sofrendo por causa de outras questões, só que ela se viu com os olhos dela, né? Ela se projetou, ela projetou questões dela nele, ela não percebeu a necessidade dele, o que ele estava vivendo. Porque o homem, gente, isso eu aprendi com o John Gray no Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, de uma maneira geral é comum, quando os homens têm problema, quando eles têm alguns problemas, eles não gostam de compartilhar sentimentos. Em geral, tá, gente? Há casos e casos. De uma maneira geral, os homens, eles preferem não compartilhar sentimentos no momento da crise. Eles preferem se recolher, ficar na deles, né? É isso, né, Arli? Você pode dar o seu depoimento. Os homens, em geral, eles preferem encontrar a solução sozinho para depois compartilhar, não é isso? Isso, é chamado no próprio livro, tem lá a caixa do vazio, né? Isso, a caverna, né? Quando a gente chega em casa depois do trabalho, a gente precisa ficar meia horinha quieto. Né? E coincide com o momento da mulher querer falar, então tem que haver um entendimento, né? Entre os dois. Mas a gente precisa desse momento de silêncio para a gente retomar. Como não existe esse entendimento entre homem e mulher habitualmente, quer dizer, as pessoas não estão lendo o livro, por isso, eu acho que é por isso que nasceu o happy hour. Os caras vão pro pub para poder relaxar. Exatamente, é o momento do nada, ali só fala abobrinha, não tem compromisso de falar nada com nada, né? Agora a gente precisa desse silêncio para se reintegrar, aí depois disso a gente está pronto para resolver qualquer parada. Pois é, então, e aí, dependendo do caso, se a mulher, se ela é muito projetiva, né, como é o caso dessa minha cliente, o que acontece? Ela atribuía essa cara que ele tava, que na verdade, além dele ter essa questão dele ter chegado do trabalho, ele tinha sido demitido naquele dia, então ele tava assim, num pilhado, né, era um momento de muito estresse, que ele tava tentando solucionar aquela questão sozinho, para não levar aquele problema para a parceira dele.
E ela projetou outra questão e já começou a se defender, quer dizer, ela nem perguntou pra ele o que ele estava... Quer dizer, ela até perguntou, mas ele não quis falar. Ela não respeitou essa necessidade dele silenciar, de ficar na dele, e ela já foi se defendendo e atribuindo, presumindo que ele estava sentindo coisas que na verdade ele não estava, né? Vou dar outro exemplo de como a gente pode ser projetivo e pouco empático. Tem uma amiga minha que ela mora num determinado prédio e ela sempre, quando ela ia pegar o elevador, o vizinho, às vezes coincidia do vizinho sair para pegar junto. Só que na verdade o vizinho nunca pegava o elevador com ela, ele sempre descia as escadas. E ela falou, cara, intrigada, falou, só que cara, né, cara antissocial, nunca pega elevador, acho que ele não vai com a minha cara, né? E toda vez isso acontecia com muita frequência. Mas por que esse cara me vê aqui, ele vai para outro lugar? Que cara chato, que pessoa desagradável, né? Já ficava achando que era pessoal. Até que depois, com o tempo, ela acabou conhecendo o vizinho, conversando mais com ele, e ela entendeu que ele tinha claustrofobia e que ele odiava pegar elevador. Ele só andava de escada em qualquer lugar, independente da altura. Ele morria de medo de elevador. Então a questão não era com ela. Só que ela foi projetiva, ela não foi empática, ela não percebeu a necessidade, ela já foi atribuindo questões pessoais, já foi entendendo que aquilo era uma rejeição a ela, né? Ela não entendeu que ele tinha questões dele que o motivavam a fazer isso. Outra situação. Às vezes no meu canal aqui mesmo, tem momentos que eu tô mais extrovertida, tem momentos que eu tô mais introvertida, é normal, como eu já falei pra vocês em outros vídeos, né, gente, até o Osho fala isso, a nossa energia, ela muda de direção, tem momentos que ela tá mais pra fora e tem momentos que a gente precisa hibernar, né, que a energia tá mais pra dentro, que a gente tá mais introvertido, tá mais introspectivo, melhor dizendo. Então tem momentos que a gente tá mais quietinha, mais low profile, é normal, todo mundo tem essas oscilações. Tem pessoas, em algumas pessoas essa oscilação é mais óbvia, em outras não é tão óbvia. Mas a gente tem essas oscilações. De hora tá mais pra fora, hora tá mais pra dentro. É importante que dentro do possível a gente respeite. E aí tem alguns vídeos que eu tô um pouco mais pra dentro, mais na minha, que eu não tô tão normal, gente. Ninguém fica assim o tempo inteiro, né? A menos que a pessoa faça uma personagem ali, ela pode ficar... Ninguém é assim o tempo todo, a gente tem oscilação. Isso não significa que nos vídeos que eu tô mais low profile, né, que eu tô mais na minha, mais quietinha, que eu tô triste, que eu tô chateada com alguma coisa, que eu tô mal-humorada. Não significa necessariamente isso. Até porque quando eu não tô bem, eu não gravo vídeo. Eu sempre procuro gravar quando eu tô bem pra passar uma energia boa pra quem tá me vendo, né? Só que tem momentos que eu tô mais na minha, normal, como todo mundo. E já aconteceu de pessoas virem alguns vídeos meus em que eu tô um pouquinho mais pra dentro, né? Um pouquinho mais falando mais baixinho, não tô tão espivetada. Nossa, Gisela, você deve estar chateada com alguma crítica que você levou. Porque não é possível. Por que você tá com essa cara? Por que você tá assim? A pessoa já começa a presumir coisas, já começa a me dar conselhos, se baseando naquilo que ela tá presumindo que eu tô sentindo. Ou seja, essa pessoa não tá me vendo. Ela está se vendo em mim. Então, gente, a gente faz muito isso. E eu tô falando dos outros, mas eu também, claro, sou humana, tenho ego como todos vocês que estão me vendo, né? Tenho as minhas limitações. Então, em muitos momentos, eu também já projetei quantas vezes, né? Com namorados, enfim. Já projetei questões minhas na pessoa e já comecei a lidar com a pessoa. Na verdade, eu não tava vendo a pessoa, eu tava vendo aquilo que eu tava projetando. Isso acontece muito, gente. Hoje até fala sobre isso naquele livro A Essência do Amor, quando ele conta um pouco sobre a formação do ego. O ego se forma até os 7 anos, né? E quando a gente é bebezinho, pai e mãe ou os nossos cuidadores, seja lá quem cuidou de você quando você era bebê, eles fazem tudo pra gente. Até o Freud tem um livro sobre narcisismo, que ele fala, que ele usa um termo que é muito interessante, Sua Majestade o bebê, né? Então, a gente desenvolve essa ideia de que o mundo foi feito para nos servir, porque quando a gente é pequenininho, todo mundo faz tudo pra gente. Você dá uma risadinha, todo mundo aplaude e acha você bonitinho, fofinho, seus pais, sua família fica ali te paparicando. Só que aí você cresce. E você vê que o mundo, quando você vai crescendo, tá cagando pra você, né?
E as pessoas não estão nem aí pra você, elas não estão nem aí, elas estão preocupadas com elas. A maioria das pessoas, em maior ou menor grau, ainda é muito egocêntrica. E aí, gente, a gente leva esse egocentrismo para os relacionamentos, porque a gente não aprende como exercer o amor de forma saudável. Ali fala muito bem sobre isso, né? Sobre as relações dignas. Ninguém nos ensina como a gente deve se relacionar dignamente. E no mundo de consciências heterogêneas, a gente tem que aprender a desenvolver relacionamentos saudáveis, só que a gente não sabe. E a gente leva, né, a majestade, o bebê, para os relacionamentos. A criancinha mimadinha que quer a atenção do pai e da mãe, que quer o carinho, o amor do pai e da mãe. Então a gente vai levando esse nosso lado extremamente carente e projetivo para os relacionamentos. E aí a gente começa a presumir coisas em relação às pessoas, né? Eu já sei de casos, gente, isso não é incomum, muito pelo contrário, é muito comum. Eu já sei de casos de pessoas que terminaram relacionamentos porque se basearam em delírios. Elas criaram uma história de que o marido estava traindo ou de que a esposa estava traindo. Isso é mais comum. Não é que é só mulher que faça isso. Eu observo mais esse comportamento em mulheres, tá? Mas tem homens também que são bastante delirantes e projetivos. Mas no campo dos relacionamentos eu percebo muito isso nas mulheres. Eu mesma já fiz muito isso. Às vezes a gente cria uma história, tipo assim, você manda o WhatsApp lá pro seu boy magia, né? Aí o cara, de repente, sei lá, o cara tá tendo uma diarreia, o cara tá numa entrevista de emprego, sei lá, ou tá mesmo num barzinho com amigos, que seja, tá ocupado fazendo outras coisas. Aí ele demora, ele visualiza e não dá pra ele responder naquele momento. Gente, sabe lá o que o cara tá fazendo, você não sabe se ele tá ocupado, se ele não tá. E você já fica, não, se ele olhou e não respondeu é porque tá com outra. Não, só pode ser, ele tá com outra. Aí você já vai criando aquela história na sua cabeça, vai entrando, como fala o astrólogo Marcelo Dalla, você pega a Hellmann's Airlines, né, e viaja na maionese, já começa a criar uma fantasia na sua cabeça, delira que ele tá com outra, porque ele tá muito mais feliz do que com você. Aí você acredita na sua fantasia, isso que é a loucura, é o delírio. Você acredita na sua fantasia. Quando você se dá conta, você já está lidando com a pessoa, só que na verdade você não está lidando com a pessoa, você está lidando com a sua própria fantasia. Você já a trata conversando com a sua própria fantasia. Então, gente, por isso que a gente precisa aprender a meditar, né? Porque quanto mais a gente medita, mais a gente desenvolve a nossa capacidade afetiva. A meditação e o amor são os dois lados da mesma moeda. Então, quanto mais você medita, mais você vai se desidentificar dessas limitações do ego e menos você vai projetar esses conteúdos mal integrados no outro. Porque, como falou ali, um tanto de projeção é necessária, né, Ali? Vou aproveitar que você está aqui e abusar do seu conhecimento. Um tanto de projeção é necessária, né, Ali? Principalmente para as coisas primitivas. Isso, né? Se alguém está lá machucado, quebrado, arrebentado, eu preciso que eu sinta aquela dor como se eu estivesse vivendo aquela situação. E isso é muito verdade, isso é muito fato. Agora, quando parte para aquele setor mais existencial, mais sutil, aí a projeção não funciona. Exatamente. Porque aí é o caráter de algo único. Eu costumo dizer que a empatia, que é sentir o que o outro está sentindo, não é? A empatia é a filha nobre da projeção. Exatamente, é muito bonita essa percepção. Gratidão. Porque aí a pessoa, você usa um termo muito legal, que é como se a pessoa mediunizasse a outra, né? Ela mediuniza e sente e consegue se despir do próprio ego para entrar no universo do outro. Exato, tem que esquecer de si. Para ser empático eu tenho que esquecer de mim. E deixar o meu ego a serviço da energia do outro. Sim. Não tem nada a ver isso com um processo cerebral. É energético. O meu ego fica a serviço da energia do outro. Aí eu, por um processo que eu não sei explicar, nem sei se tem palavras para explicar isso, eu começo a sentir, não exatamente o que é impossível, o que o outro está sentindo, mas muito do que ele está sentindo. Exatamente. Quanto maior for a minha entrega, mais eu sinto o que o outro está sentindo. E é interessante, gente, eu vou contar para vocês agora. Faz 6 anos que eu faço coaching com a Ali.
E o Arli, ele tem uma capacidade única que eu nunca vi na minha vida, que é de realmente entrar na pessoa e sentir exatamente o que a pessoa sente. Então ele percebe microexpressões, né, ali em mim, microexpressões. Não é que ele está analisando intelectualmente, porque tem pessoas que fazem um estudo intelectual, que é maravilhoso também, da linguagem não verbal, que é extremamente útil. Mas o Arli nem precisou se aprofundar tanto no estudo da linguagem não verbal, né? Ele tem uma capacidade empática tão grande que ele é capaz de perceber microexpressões nos clientes e de identificar o que a pessoa está sentindo, porque ele sente nele, não é isso? Exatamente, eu sinto em mim. Você sente o que a pessoa está sentindo. Exatamente. Exatamente. Em alguns momentos dá para dizer até o nome do sentimento, a intensidade do sentimento. Olha e só. Se a pessoa está em conflito, e que conflito que ela tem sentindo aquilo. Isso não é científico, isso é energético. Podem dizer até mediúnico. Sim, sim. Prefiro dizer que é energético porque não deixa de ser mediúnico. Claro, também, né? Eu estudei a expressão corporal do ponto de vista técnico, mas não é isso que acontece quando esse processo empático ocorre, não é o resultado de um estudo prático, vamos dizer assim, do estudo cartesiano. Linguagem dos sinais que a gente é uma vocação que você já nasceu com essa vocação. Eu conheço seu mapa astral. Sim, né? Você sabe melhor que ninguém. Você nasceu com essa vocação. Nasci. Então você foi aperfeiçoando, você foi desenvolvendo uma capacidade empática, assim, que é uma coisa absurda. Por isso que eu recomendo tanto o trabalho do Arli, gente, porque eu nunca vi um terapeuta, ele não fica com teorias prontas. Ele percebe a sua necessidade, ele vai fazer o que você precisa. É totalmente out of box, né? Não tem nada em box, completamente engessado. É a necessidade daquela pessoa específica. Então ele tá olhando pra mim, ele tá me vendo, ele não tá se vendo em mim, como eu já vi muitos terapeutas fazerem por serem projetivos. Eu já vi terapeuta que fala pro cliente aquilo que ele precisa falar pra ele. Isso é comum pra caramba, porque a pessoa não se trabalha e acaba se tornando extremamente projetiva. Então eu sei de terapeuta que dá bronca no cliente, que é uma coisa que ele precisa ouvir. Você não, você entra no universo da pessoa e sente ali o que ela está sentindo. É um processo mediúnico, eu acho que essa é a melhor palavra. Totalmente energético, né? E é essa habilidade que eu tô desenvolvendo cada vez mais na minha vida. E bem. Obrigada. Gratidão. E bem. Confio, se você tá falando, eu confio. É de coração. É um treino difícil, diário, constante, mas eu sou muito proposta, focada, então eu tô sempre buscando desenvolver empatia, porque eu era uma pessoa extremamente projetiva. Se eu via alguém rindo lá na outra esquina, é comigo, tá rindo da minha cara. Quer dizer, é o umbigo do mundo, né? Se alguém tá rindo lá, tá rindo de mim. Então só pode ser, então, quer dizer, é um egocentrismo isso, né, gente? Porque tudo leva pro lado pessoal. E a gente faz muito isso nos relacionamentos. Às vezes a gente dá bronca em alguém nos baseando nas nossas projeções. Isso mostra, gente, que não existe muita diferença entre nós e uma pessoa delirante que está internada no hospital psiquiátrico, por exemplo, que está achando que é Napoleão, que é Jesus Cristo. A diferença é que a gente disfarça, ela não conseguiu disfarçar. Mas do contrário, né, a gente disfarça, então a gente não tá no hospital, mas o limiar é muito tênue, porque a nossa capacidade de delirar, de projetar, de criar coisas é muito grande. Agora é óbvio que se a gente usar isso a nosso favor, nós nos tornamos pessoas extremamente criativas. A criatividade é muito bem-vinda, o problema é quando ela é usada para projeção dessa forma, né? Para você achar que tudo é pessoal, que se a pessoa tá com uma cara de bunda, quer dizer que ela tá brava com você, que o problema é com você, né, que é sempre em relação a você. Então a gente precisa sair desse egocentrismo através da meditação, do desenvolvimento da consciência, para perceber a necessidade daquela pessoa. No meu caso, o que me ajudou muito, além do desenvolvimento energético, né, da mediunidade, que eu tenho muita mediunidade, além dessa questão do desenvolvimento da mediunidade, é ler livros que falam sobre isso, porque o conhecimento técnico, de alguma forma, ele dá uma segurança pro ego. Muito. Né? Então muito. Eu li Homens São de Marte, Mulheres São de Vênus, a Comunicação Não Violenta, do Marshall Rosenberg, enfim, eu li vários livros de comunicação que falam. Inclusive tem leitura de sinais, você leu também. Sim, estou estudando linguagem não verbal. Enfim, é muito interessante porque isso dá uma segurança pro ego. Para num estágio mais avançado, a gente não precisa de técnica nenhuma, né, Ali? É só silenciar o ego que você sente o outro.
muito embora algumas linhas da neurociência digam que é impossível sentir o que o outro sente, talvez do ponto de vista científico sim, mas não do ponto de vista energético, né? Então, eu sei que é possível porque eu vejo aqui o trabalho do Ali, eu sei que ele sente mesmo, ele fala aquilo que eu preciso ouvir. Ele não fica falando frases prontas, né, Ali? Você não fica falando padrão, frase padrão, você fala o que a pessoa precisa. Então é isso que faz toda a diferença, seja num relacionamento afetivo, num relacionamento profissional, num relacionamento familiar. É muito importante você perceber a necessidade daquela pessoa. E aí você, de acordo com as suas crenças, a sua consciência, pode buscar atender essas necessidades ou não, de acordo com o que é digno ou não para você. Mas é importante que você perceba aquela pessoa. Vocês entendem, gente? Porque quando a gente já chega num relacionamento colocando regras, isso acontece muito, e eu acho que esse é um dos maiores problemas dos relacionamentos, é quando você se projeta no seu parceiro, na sua parceira, né, ou no seu sócio, enfim, você começa a dar lição de moral pra pessoa, uma lição que a pessoa nem pediu, né, a pessoa nem tá nem querendo ouvir aquilo, às vezes ela nem tá sentindo o que você tá achando, aí você já chega, não, isso acontece muito, né, assim, não, que você tem que ver que a vida é maravilhosa, que você não pode ficar com essa cara, levanta poeira. Pô, mas eu só queria ficar quieta, pessoal, eu tô na minha quieta, o outro já vem me dando lição de moral, me falando o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que sentir, o que é o certo, o que é o errado. Gente, vamos desenvolver uma noção de espaço pessoal mais aguçada, mais perceptiva. Então, meditação ajuda demais. Para quem ainda tem dificuldade de meditar, continuem treinando. Tem vídeos no canal do Ali sobre meditação, no meu canal sobre meditação. Continuem praticando. No começo pode ser um pouco difícil, mas depende de muito treino. E também esses livros, né, gente, de técnica não verbal, de linguagem corporal. E o Pierre Vai é um clássico também que é muito bacana pra gente ter essa segurança pro ego, conhecer a técnica, porque quando a gente conhece a técnica fica bem mais fácil da gente perceber a empatia. E aí, gente, é tão legal que você percebe que 90% daquilo que as pessoas falam não é nada daquilo. Né, Ali? Você tá vendo a pessoa e fala, meu Deus do céu, você tem que fingir que você não percebe pra não criar um conflito, né? Mas a pessoa tá falando uma coisa e tá sentindo outra completamente diferente. Você percebe muito isso, né, Ali? Quando eu li O Corpo Fala, em 1980, eu fiquei 4 meses sem conseguir conversar com ninguém. Sério? Sem conseguir conversar direito com ninguém. Olha só. Eu conversava, a pessoa falava e eu tava no corpo. Analisando. Eu tava lendo o corpo. O que ela queria dizer, não o que ela estava falando. Porque em geral o que a gente fala não é o que a gente quer dizer. Não é o que a gente quer dizer, exatamente. Nossa, demorou um tempo para eu ouvir as duas coisas ao mesmo tempo e conviver bem com essa dicotomia, esse paradoxo, né? Com essas duas linguagens paralelas. É que nem você ser músico e estar ouvindo duas vozes e entendendo as duas vozes ao mesmo tempo. Porque uma coisa é o corpo, outra coisa é a palavra. Fica uma coisa meio esquizofrênica, total, né? Total. Porque são muitas linguagens ao mesmo tempo. Não tem como assimilar tudo, assim. É que vai ficando automático, eu acho, conforme você vai desenvolvendo a percepção, né? Pra mim demorou 4 meses. 4 meses, olha que interessante. E depois no fim a linguagem do olhar, que aí o olhar não tem como. Tem gente que fala, não, que tem os psicopatas, mas você percebe a psicopatia também no olhar. O psicopata não consegue dissimular o olhar, ele dissimula algumas expressões, o olhar não, né? O psicopata, muita gente projeta, ele está alegre, não, ele está eufórico, é diferente. Ele tá eufórico porque ele está conseguindo poder, está conseguindo a manipulação e está tendo prazer. Mas ele não tem essa alegria que está ligada à amorosidade que a maioria de nós tem. Então, quando a gente... Aí tem que ter empatia, eu não posso me projetar no outro. O psicopata, ele consegue coisas porque ele aposta na nossa projeção. Exatamente. Que a gente está carente, né? Então ele fica fazendo um tipo e fala o que a gente quer ouvir, ele faz a pose, mas não tem ali a energia, a presença. É só a forma, não tem conteúdo ali. E se você começa a ler o olhar, você começa a perceber a energia da dissimulação, pessoa no olhar. Exatamente, a energia ou a ausência dela. Ou a ausência, exatamente, no olhar. Então, gente, é isso, assim, esse vídeo é mais para falar para vocês da importância do desenvolvimento da empatia, de você entrar no universo do outro, perceber aquela pessoa específica, né, se você, porventura, quiser oferecer alguma ajuda, vê se a pessoa tem disponibilidade para receber, não chega impondo os seus conceitos, os seus valores, né, para você sentir especificamente aquela pessoa.
pra você não ficar se projetando nela e não ficar dando pra ela a ajuda que você precisa, porque a gente faz muito isso. Tem coisa que a gente quer falar pra gente, que a gente precisa fazer, a gente quer, não, porque você tem que fazer, porque você tem que fazer uma academia, porque onde já se viu, você sabe que é você que precisa, né? E no entanto você fica... Então a gente faz muito isso, eu acho que, a meu ver, esse é um dos maiores erros que a gente comete nos relacionamentos, né? Esse é um dos principais erros, a gente não perceber o outro, a gente ficar nesse narcisismo, nesse egocentrismo. Enfim, gente... Esse é o meu recadinho de hoje, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi um pouquinho diferente, teve a participação muito especial do Ali, que foi tudo no improviso, gente, eu não avisei ele que eu ia chamar ele aqui. Né? Ele tá me filmando. Cinegrafista. Ele tá de cinegrafista, já embarcou junto. Mas é uma né? alegria, você sabe. Pra mim também, que legal. Maravilha. Gratidão, Ali. Toda minha, toda minha. Bom, então é isso. Se você gostou desse vídeo, lembra de deixar o seu like aqui pra mim, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal se ainda não tiver se inscrito. Um grande beijo e até os próximos vídeos.